Boa noite, aqui é a doutora Maria Emília e a live de hoje é sobre DIU para reposição hormonal. Vou começar falando o que é o DIU. Então, o DIU é uma sigla para dispositivo intrauterino e o tipo de DIU que pode ser utilizado para reposição hormonal é o DIU de levonorgestrel. O que é isso? Levonorgestrel é um hormônio. É um tipo de hormônio que se chama progesterona, existem dois tipos de hormônio feminino, o estrogênio e a progesterona. O tipo de hormônio que vai no DIU, que é o levonorgestrel, é um tipo de progesterona. E existem dois DIUs de levonorgestrel disponíveis no mercado, que um é o Mirena e o outro DIU é o Calina. E eu vou falar agora para que eles são utilizados na terapia da reposição hormonal. Então, o que funciona para os calorões da menopausa é o hormônio do estrogênio, que é o hormônio feminino que é produzido pelos ovários. A progesterona, ela é utilizada para proteger o útero, porque quando a gente só usa o estrogênio, existe um risco de câncer de endométrio, que é da camada interna do útero. Então, a progesterona ela serve unicamente para fazer essa proteção do útero. O que acontece? Na reposição hormonal feita por via oral, então com remédio de tomar, existem esses dois hormônios no comprimido. Porém, o que a gente sabe? Que a progesterona, ela diminui os efeitos benéficos do estrogênio para o coração, então ela acaba diminuindo esse efeito e também ela aumenta o risco de câncer de mama. Por isso que mulheres que não têm útero, por exemplo, só usam o estrogênio. E como é que a gente sabe isso? Porque nos estudos que foram feitos com mulheres que não têm útero, que só usaram o estrogênio, eles tiveram esse benefício para proteção cardiovascular, então efeitos benéficos para o coração, e não tiveram risco de aumento do câncer de mama. Então o DIU, ele vem para reduzir esse efeito ruim da progesterona, porque a dose que é liberada na corrente sanguínea é 1/4 da dose que tem no comprimido. Então, é uma dose muito baixa. Além disso, ele tem um efeito melhor para proteção endometrial, então para proteção da camada de dentro do útero. Tem estudos que são feitos com mulheres que usaram o comprimido, que é a medroxiprogesterona, e comparado com as que usaram o DIU. E o que a gente vê? Que as mulheres que usaram o comprimido, a medroxiprogesterona, 38% delas ainda tinham endométrio proliferativo, que é essa parte do dentro do útero estava mais grossinha, e é isso que aumenta o risco de câncer de endométrio. Em comparação às mulheres que usaram DIU, isso não aconteceu com nenhuma delas. Então, além ele ser mais eficaz para evitar esse câncer de endométrio, ele também não tem tantos riscos para aumentar risco de doença cardiovascular ou para câncer de mama. E quais são as mulheres que podem se beneficiar do uso do DIU para reposição hormonal? Então, mulheres que estejam com calorões, com os fogachos, que são a indicação para reposição hormonal, elas vão se beneficiar. E daí, em associação com o DIU, a gente pode usar o gel de estrogênio. Então, não precisa tomar o comprimido, pode passar o gel de estrogênio que vai fazer a melhora dos calorões, e o DIU vai ser utilizado para proteger o útero. Mulheres que têm sangramento aumentado. Então, uma outra vantagem do DIU é redução do sangramento. Tem estudos que foram feitos comparando o uso de anticoncepcional oral, então o comprimido, a pílula, com o DIU para controle do sangramento.
E o anticoncepcional, ele melhorou 40 a 50%, reduziu o sangramento, enquanto o DIU reduziu de 86 a 97%. Ele foi mais eficaz e melhorou as taxas de ferro, porque as mulheres que têm um sangramento muito aumentado, elas têm um risco maior de anemia e, consequentemente, de baixo índice de ferro. Então, o DIU ele foi mais eficaz nesse sentido. Então, e por que acontece essas menorragias, esses sangramentos aumentados nesse período da menopausa, que nos anos que a gente chama de climatério, perimenopausa, que são os anos que antecedem a menopausa? Porque como tem uma oscilação muito grande dos hormônios, é comum acontecerem períodos de sangramento irregular. E isso pode acontecer 4, 5 anos antes da mulher entrar na menopausa, que a definição da menopausa é a última menstruação. A gente só pode dizer que a mulher está na menopausa quando completou 1 ano, faz 1 ano que ela não menstrua. E esses anos acontece essa irregularidade. 10 anos antes da mulher entrar na menopausa já começa a acontecer alterações hormonais. E por isso esse é o período da vida da mulher que mais acontece sangramentos irregulares. E o DIU ele tem então essa vantagem de um excelente controle de sangramento. Uma outra coisa que é comum de acontecer nesse período é pólipos. Os pólipos são como se fosse uma carninha, é um crescimento anormal do endométrio, como se tivesse crescido uma carninha dentro do útero. Então, é uma parte desse endométrio, dessa camada interna do útero, que cresce muito. E os pólipos, a recomendação para eles é sempre fazer a retirada, pois eles podem ser malignos. Existe um risco baixo dos pólipos serem malignos, porém a gente não tem segurança para ficar acompanhando, fazendo acompanhamento dos pólipos. Eu atendi uma paciente minha que tem 51 anos, que ela veio encaminhada com um ultrassom porque estava com um pólipo dentro do útero e ela tinha um pouco de sangramento aumentado, mas nada muito chamativo. E aí a gente fez a esteroscopia, que é uma câmera que coloca dentro do útero e faz a retirada do pólipo, e o resultado veio câncer. Então, assim, isso acontece, a gente vê isso acontecendo. Então, não existe segurança para acompanhar os pólipos. E qual que é a vantagem do DIU? O DIU, ele evita a formação de novos pólipos. Então, quando tem uma mulher que ela fez tratamento, precisou retirar um pólipo, tem benefício ela inserir um DIU após a retirada. Pode ser feito isso no mesmo procedimento. Na mesma cirurgia que a gente retira o pólipo, que é a esteroscopia, que é essa câmera que coloca dentro do útero e faz a retirada, já pode ser colocado o DIU, porque isso evita que forme um novo pólipo, por fazer com que esse endométrio, essa camada dentro do útero, fique bem fininha. A gente sabe que 12% das mulheres que retiram pólipos vão formar novos pólipos e vão precisar fazer um novo procedimento. Então, também tem esse benefício. Agora, falando sobre a inserção. O que acontece nas mulheres que já estão na menopausa? O útero, ele fica mais atrófico, ele reduz de tamanho e o canal endocervical, que é o canal que liga o colo do útero, que é a parte de fora do útero, para a parte de dentro, fica mais fechado. Então, nas mulheres que já estão na menopausa, pode ser necessário fazer a inserção com anestesia, porque daí a gente consegue que o colo do útero relaxe quando faz uma sedação e a gente faz inserção do DIU. Então, nesses casos, como que é essa anestesia? Essa é uma sedação, uma anestesia que faz no braço, é parecido com o que faz para exame de endoscopia, é um procedimento rápido que dura uns 5 minutos, então faz anestesia, geralmente o colo do útero relaxa e não precisa nem fazer dilatação para colocar. Já mulheres que estão no período da perimenopausa, que são esses anos que antecedem a última menstruação, pode ser colocado no consultório. Então, a gente prefere colocar o DIU menstruada, que aumenta a chance de conseguir colocar, que o colo do útero está mais aberto.
ou pode ser feito também com sedação. Isso depende das características da paciente, da vontade individual de cada um, questão de dor, porque no consultório vai sentir uma cólica forte no momento da colocação. Dor é algo que é muito particular, para uma pessoa aquilo lá pode ser, não significa nada, para outra pode ser uma dor muito forte. Então, assim, eu vejo de tudo. Eu tenho pacientes assim, que às vezes eu vou colocar o DIU no consultório e falam, nossa, só isso? Já foi? E tem um paciente que já teve um desmaio. Então, isso precisa individualizar para cada paciente, certo? Então, falamos sobre o que é, quais são os tipos, o mecanismo de ação, então, que é a ação da progesterona ali dentro do útero, para quem está indicado, para mulheres que têm diabetes ou que são fumantes, que para esse tipo de paciente tem o problema de usar o hormônio por conta das suas outras condições, no caso do DIU, pode ser utilizado tanto para pacientes diabéticas quanto para pacientes fumantes, que não aumenta risco de eventos cardiovasculares, como por exemplo infarto. Já falei dos benefícios, como é a inserção e qual é o tempo de duração. Então, esse DIU, ele dura 5 anos. Após 5 anos, precisa ser feito a troca. O tempo que a gente usa de reposição hormonal, em geral, não passa de 8 anos. Então, geralmente a gente usa 5 anos. Em alguns casos, a gente estende esse tempo até 8 anos. A indicação da reposição hormonal é para mulheres que tenham calorões, então os fogachos, essa é a indicação. Não existe mais uma recomendação para prevenção de osteoporose ou outras situações. A indicação atualmente é essa. E mulheres que tenham menorragia, sangramento aumentado e estejam nesse período de transição vão se beneficiar também do uso do DIU. Mulheres que tenham pólipos também vão se beneficiar para evitar a formação de novos pólipos. Mulheres que estejam também nesse período, elas precisam se proteger porque elas podem engravidar. Então, até chegar à menopausa, mesmo que os sangramentos não sejam frequentes, às vezes, menstruei hoje, depois demora 3 meses para menstruar de novo, mesmo assim pode engravidar. Então, precisa ter essa anticoncepção. No caso do DIU, ele já funciona para anticoncepção também, sendo que ele é 6,7 vezes mais eficaz do que a pílula anticoncepcional para anticoncepção. Deixa eu ver se passou alguma dúvida aqui. Quem teve NIC2 e pólipo, pode usar DIU? Pode sim, tá? Até eu fiz uma live sobre DIU e HPV, né? Que o NIC2 é causado pelo HPV, e mostra que o DIU ele aumenta a quantidade de leucócitos, que são de células de defesa no colo do útero. Então, ele tem um benefício adicional para facilitar a eliminação do vírus do HPV. Aqui, deixa eu ver se passou mais alguém. Não. Vou puxar uma outra dúvida que eu recebi. Reposição hormonal só quando houver ausência de menstruação mais de 1 ano? Então, a indicação de reposição hormonal é para mulheres que estejam sintomáticas. O sintoma que a reposição hormonal trata é os fogachos, principalmente. Em caso de mulheres que entram na menopausa com menos de 40 anos, isso se chama menopausa precoce. E daí, mesmo que essa mulher esteja assintomática, precisa ser iniciada a reposição hormonal, porque como ela entrou na menopausa muito cedo, existe um risco aumentado de doença cardíaca, como infarto e osteoporose, tá? A gente não precisa ficar sem menstruação para iniciar com a reposição hormonal. Então, se é uma mulher que está no período que a gente chama de climatério, que são esses anos que antecedem a menopausa, e já começa a ter sintomas, tá tendo fogachos, calorões, às vezes tem pacientes que têm muita insônia porque acordam à noite por conta
dos calorões, ou acorda de noite toda suada, e na verdade teve esse episódio do fogacho, só que só notou, porque como é que é o calorão? Primeiro tem aquele calorão e depois sente um frio, tá? Então é isso que acontece. Às vezes a paciente só tem a sensação do frio, não tem do calorão, mas isso também é por conta da queda do estrogênio do hormônio feminino. Então a indicação são os sintomas. Se a paciente está com sintoma, tem indicação de iniciar, independente de estar ainda menstruando ou não. Qual que funciona para a menopausa? Então, o DIU que funciona, que pode ser utilizado para reposição hormonal, é o DIU de levonorgestrel, que é esse DIU que tem esse hormônio dentro. Existem 2 disponíveis no mercado, o Mirena e o Kalina. Daí precisa individualizar cada caso para saber qual que vai escolher. Qual que é a diferença do Mirena para o Kalina? O Kalina, ele é um DIU menorzinho, ele tem 1/3 da quantidade do hormônio do Mirena. Tá indicado quando a paciente não tem uma menorragia, não tem um sangramento aumentado. Quando a paciente tem um sangramento aumentado, é melhor utilizar o Mirena porque ele tem uma chance maior de ficar sem menstruar com ele. A chance de ficar sem menstruar com o Mirena é de 65%. E com o Kalina é de 59%. Da onde que eu sou? Eu moro em São José dos Campos. Eu atendo tanto em São José dos Campos quanto em Jacareí. Pacientes que... Aqui tem uma pergunta sobre reposição hormonal em paciente que não tem útero. Então, paciente que não tem útero não vai precisar utilizar a progesterona, vai ser só feito o uso do estrogênio, certo? Então, daí não vai colocar DIU. Era isso que eu tinha para comentar hoje, tá? Para quem tiver mais alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou respondendo. Obrigada por quem participou e quem estava aqui comigo hoje na live. Boa noite.